Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camila Esperança. Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Vantagem Posicional. No episódio de hoje do Vantagem Posicional, a gente vai tratar de maneira bem introdutória sobre a dinâmica ecológica, né? Que nada mais é do que uma perspectiva teórica, né? Que vê o comportamento como uma propriedade emergente da interação com os constrangimentos, tá? Mas antes de entrar um pouquinho mais a fundo nesse tema e falar também dos constrangimentos, eu acho que vale a gente fazer aí uma retomada histórica para fazer um paralelo de como o treinamento esportivo, em que o treinamento esportivo ele se baseou, né? E aí, voltando lá atrás na história e lembrando de René Descartes, né? Quando, quando foi criado ali o pensamento cartesiano, que estava muito vinculado à questão de quanto mais de alguma coisa, melhor, né? Ali a questão do maximizar. Depois aí fazendo também um paralelo com behaviorismo, depois com determinismo, que assim, se a gente fizer aí uma conexão com o treinamento e com o movimento, era algo que ia muito no sentido de quanto mais a gente treinar, melhor a gente vai ficar em determinada coisa, né? Quanto mais repetições tivermos em relação a um determinado movimento, a gente vai se tornar um expert em relação a esse movimento. Isso foi teve conectado esse pensamento durante muito tempo aos esportes individuais, né? Essa repetição para tornar o movimento num movimento excelente e tudo mais. Só que quando a gente pensa em esportes coletivos, em que o grau de incerteza é enorme, a gente já começa a ver que de repente essa perspectiva não é a ideal, né? Até porque nenhum dos comportamentos vai se repetir, jamais, de maneira idêntica. Isso é impossível. E aí surge mais para frente, né? A teoria dos sistemas, depois a teoria geral dos sistemas, depois a teoria dos sistemas dinâmicos. Depois até acho que no final do episódio a gente pode, acho que é válido a gente indicar alguns livros, né? Que falam sobre esse assunto, porque acho que é um assunto bastante rico. Enfim, a partir dessa perspectiva é que a gente dá entrada na dinâmica ecológica e na questão dos constrangimentos, né? Que é onde a gente vai pautar o episódio de hoje. E aí, falando de maneira bem introdutória, como eu falei no início, existem três tipos de constrangimentos, né? Que são os pessoais, os da tarefa e os do entorno. Para clarear um pouco a cabeça de quem está ouvindo, o que seriam cada um desses três, né? Quando a gente fala dos constrangimentos pessoais, o que a gente está falando? Onde a gente está querendo chegar, né? Então estaria vinculado aí a genética da pessoa, por exemplo, o estado psicológico, e aí tá conectado ao estado de ânimo, estado de espírito, se a pessoa tá, sei lá, feliz com alguma situação da vida, ou se ela tá um pouco mais triste, isso tudo influencia. O estado fisiológico também, o tamanho dela, o peso dela, enfim, isso tudo tá conectado. Os constrangimentos de entorno tá vinculado aí a questão social, a questão climática, se tá sol, se tá frio, se tá nevando, o terreno de jogo, como é que é esse terreno de jogo? Eu tô jogando numa grama sintética, eu tô jogando numa grama natural, o campo é muito duro, não, é muito fofo, eu tô jogando na altitude,
Não, tô jogando a nível do mar. As pressões familiares também, cara, como é que esse jogador em casa, existe muita pressão para ele ser um cara profissional, para ele ser profissional, para de repente ele mudar a realidade social da família. E os constrangimentos da tarefa, que aí acho que é um ponto fundamental e é onde nós, enquanto treinadores, podemos influenciar mais, né? E quais são as características, né, dos constrangimentos da tarefa? O material, que tipo de material a gente vai utilizar nesse treinamento, que regras a gente está colocando aí, que espaço a gente está utilizando, se é um espaço curto, se é um espaço grande, que tipos de... E aí eu não vou conseguir achar uma tradução literal para o português, já até pedi essa ajuda para o Camilo, mas das consignas, né? Depois, de repente, o Camilo pode até falar um pouquinho para ver se ele consegue achar uma palavra que traduza isso. Mas, continuando em relação a essa questão dos constrangimentos da tarefa, isso foi algo até que de maneira indireta nós falamos no episódio com o Blessing, né? Quando nós queríamos, por exemplo, que nossos jogadores jogassem a 2 toques, né? Numa perspectiva tradicional, normalmente o treinador pediria para que esse jogador jogasse a 2 toques, né? Olha, fulaninho, você só pode jogar a 2 toques aí. Desde uma perspectiva ecológica, né? E que está pautada nos constrangimentos, nós tentaríamos aí diminuir o espaço de atuação desse jogador, aumentar o número de jogadores nesse espaço e de maneira indireta e sem que a gente estivesse falando, olha, você só pode dar 2 toques, a própria atividade já o levaria a atuar de determinada maneira, né? Porque a partir do momento que ele dominasse a bola, provavelmente ele teria menos espaço e teria menos tempo também. Então o próprio jogo já passaria para ele a demanda, que seria o quê? De dar poucos toques na bola. Enfim, vou deixar você também falar um pouco, Camilo. Vai tranquilo. Fica à vontade. Vai tranquilo, que eu acho muito interessante tudo o que você está falando, Pedro. Como sempre. Sim. E aí, pensando também, continuando nesse pensamento dos constrangimentos da tarefa, a gente pode dividi-los dividi-los entre aspas, né? Em 2 vertentes. A vertente estrutural e a vertente funcional, tá? Quais seriam as vertentes estruturais? Número de jogadores, dimensões, que posição o meu rival está em campo, número ou tamanho de balizas, por exemplo, se a gente pensar em colocar balizas, porque isso é algo que influencia totalmente a dinâmica da atividade, né? Se eu tenho um jogo de conservação em que não tem baliza e a ideia é manutenção de posse de bola, a dinâmica e as interações dos jogadores serão umas. Se a gente coloca balizas, a coisa já muda. Se a baliza é pequena, a dinâmica é uma. Se a baliza aumenta, a dinâmica já é outra. Se eu tenho balizas em profundidade e nas laterais, também muda. Então isso tudo a gente deve levar em consideração. E a vertente funcional, que aí está vinculada à questão das consignas, né? Que está vinculada aos objetivos técnicos e táticos da atividade, o que eu quero, o que eu penso enquanto otimização desse jogador a nível tático, o que eu quero enquanto otimização desse jogador a nível teórico. E voltando a dizer, sem que eu tenha que dar um comando direto nesse sentido, né? Outra coisa também é as regras das atividades, né? Olha, um exemplo aqui, se a gente quer otimizar, por exemplo, a condução para atrair, uma condução para superar, de que maneira a gente pode fazer isso sem que haja um comando direto nesse sentido? Enfim, a gente pode de repente determinar espaços dentro da atividade, uma estrutura específica, e que o jogador, por exemplo, para sair de uma zona a outra, ele só possa sair em condução,
E aí a gente já entra em outras situações também, de criar superioridades numéricas nas zonas à frente, de conduzir para atrair, mas em nenhum momento limitando a apenas essa possibilidade de ação, né? Esse acho que é um cuidado que a gente tem que ter também na elaboração das atividades. E aí, ainda nesse sentido, e eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso, qual é a ideia de usar essa perspectiva de treinamento? Eu acho que a ideia é otimizar o processo de percepção e ação desse jogador, dessa jogadora. Eu vou usar o conceito de percepção e ação, mas entendo que já tem autores que dizem até no processo de sensação-ação. E que eu concordo muito com esse termo utilizado. Mas eu vou me permitir usar o processo de percepção-ação no episódio de hoje. A ideia da utilização dessa perspectiva teórica da dinâmica ecológica e dos constrangimentos é justamente a de otimizar o processo de percepção e ação do atleta, do jogador e da jogadora, para que ele, a partir de determinados constrangimentos da tarefa, possa passar a perceber determinadas coisas no jogo e que haja em relação a essas coisas que percebe de maneira ótima, né? De maneira natural e instintiva. Porque alguns autores antigos falavam muito no processo de análise, escolha, e a partir dessa escolha, ação. Né, Camilo? Eu tô enganado, né? E é comprovado que no jogo de futebol não dá tempo para isso tudo, né? Não dá tempo para essa coisa cartesiana e dividida, né? O jogador não percebe dessa forma. Ainda mais no futebol, ainda mais na dinâmica do futebol de hoje, né? Em que cada vez há menos espaço, os espaços são criados e são fechados num espaço curto de tempo. E ainda mais em zonas próximas à baliza adversária, né? Onde hoje em dia há ainda menos espaço. Então, se os jogadores não tiverem preparados para perceber ou sentir e agir em função disso, eu acho que fica cada vez mais difícil interagir com a dinâmica atual do jogo de futebol. Sim. Oi, Pedro. Oi, todo mundo. Cara, você falou muita coisa e muitas coisas muito interessantes e muito pertinentes também, né? Eu acho que a questão da dinâmica ecológica não é não deveria ser uma novidade, né? No campo da pedagogia, né? Não deveria ser uma novidade no campo do ensino. Eu acho que Gibson já começou a falar da dinâmica ecológica no ano 1955, uma parada assim, né? Só que, como sempre, é difícil quebrar barreiras, né? E quebrar barreiras é especialmente difícil no âmbito do futebol, né? Que é um âmbito que tem essa tendência a ser muito conservador, né? É difícil mudar as coisas no futebol sem que essa pessoa, esse profissional que está querendo mudar as coisas seja etiquetado de uma forma quase sempre negativa, né? Porque no fundo, quando você está tentando mudar alguma coisa, está ameaçando o status quo, né? E quem ameaça o status quo, obviamente, é sempre resistido pelo sistema, né? Mas eu acho que a imposição da perspectiva ecológica e da
da pedagogia não linear no futebol. Não é só uma necessidade óbvia, obviamente, senão também é impossível de parar, né? Vai acontecer. Quem estivesse, quem tenha estudado, quem tenha a curiosidade de começar já a explorar tudo o que isso significa, eu acho que vai ter uma vantagem muito grande, né? Porque no fundo, o que a dinâmica ecológica vem a falar, e a pedagogia não linear vem a falar, tem coerência e está conectado com a perspectiva complexa do mundo e com a complexidade que é inerente ao futebol e ao universo, né? Eu tinha visto também uma conferência, né, do Ceirulho, na qual ele foi perguntado, né, pela questão da periodização e da sequenciação de conteúdos, né, pelo desenvolvimento dos atletas, seja do esporte que for, né? Ceirulho não é só um especialista no campo do futebol, mas é um especialista no campo dos esportes coletivos, né? Ele começou como treinador de handball, né? Então o cara tem uma experiência muito grande no âmbito dos esportes coletivos no geral. E ele falava, cara, realmente tem um monte de galera que vem pedir, né, uma sequenciação de conteúdos, mas tal coisa não existe, né? Você agora está sendo pai, né, Pedro? Já você é pai, tem uma criança bem pequena, né? E eu tenho certeza que você vê como essa criança vai crescendo, mas não uma sequência clara de como ele vai evoluindo. Não uma sequência clara e bem sequenciada, né? Valga a redundância, no seu desenvolvimento. Não é que ele primeiro vai aprender as vocais, né? A, E, I, O, U. O Ceirulho usa o mesmo exemplo nessa conferência. Depois ele vai aprender o abecedário, né? A, B, C, D. Então ele vai ver a água. Então, isso aí é água. Tenho que usar a A, G, a U. Não é isso, cara. Ele vai ver a água, ele vai saber que ele quer beber água porque o seu corpo está precisando de água e vai pedir. Primeiro vai senhalar, né? Isso, eu quero isso. Ele sabe o que ele quer. Depois vai começar a ver que vocês chamam isso água. Por quê? Porque quando ele está sinalando a água, vocês falam, os seus pais, né? Você quer água? Então, isso se chama água. Beleza, então. Na próxima, ele vai... água. Depois, até que no final vai... Cara, me dá um copo de água, por favor. Mas não, uma sequenciação clara e bem estruturada de isso aí é a água, AGU. Não existe isso. O processo de treino é muito mais respeitoso, né? Respeita muito mais. O processo de aprendizagem respeita muito mais o que é a dinâmica ecológica, o que é a forma que os seres humanos interagimos com o nosso contexto, com o nosso entorno, né? E voltando ao que você falou, né? Dessa ideia da tomada de decisão também, que acho importante. Não sei se está exatamente conectado com a ideia da dinâmica ecológica, mas no fundo está tudo conectado, né? Eu só gostaria de falar que, nesse sentido, já não é uma questão de... Eu acho que tem coisas no processo de treino, né, que são questões de gosto, né? Eu vou jogar dessa forma, eu vou jogar dessa outra forma. Beleza, cada um tem as suas preferências, tem as suas... o seu senso do que é a estética, tem o seu senso do que é o que cada time pode fazer para
para ser eficiente, né, nessas interações entre eles e essas interações com as equipes adversárias, né? E aí é uma questão totalmente de gosto, né, de uma questão pessoal. Mas há coisas que são ciência. O processo da famosa, entre aspas, tomada de decisão não é uma questão de opinião, é ciência. E a neurociência, né, já falou, já demonstrou que não funciona desse jeito sequencial e estruturado de percepção. Eu vou no meu cérebro, vou procurar uma experiência anterior parecida para tomar uma decisão, então vou tomar uma decisão com o que eu sei e as minhas experiências passadas e o que está acontecendo, então aí vou tomar uma decisão e depois vou executar, e depois da execução eu tenho aí uma etiqueta nessa experiência que eu acabo de ter para que passe a formar parte do banco de experiências que vão me ajudar a tomar uma decisão no futuro. Não funciona desse jeito. Já a neurociência demonstrou, né, que o ciclo de percepção-ação, especialmente nos momentos nos quais não tem tempo para refletir, a tomada de decisão é totalmente subconsciente. Você não decide, ou seja, decide, mas de uma forma racional, mas subconsciente. Você vai decidir e vai agir na mesma hora. A decisão e a execução acontecem na mesma hora. E você só é consciente da decisão que você tomou depois de ter agido. Nesse sentido, eu gostaria de voltar ao Cerulo, porque eu acho que é até agora a única proposta que eu tenho visto que seja respeituosa com isso, que é a ideia dos espaços de fase, né? A ideia dos espaços de fase do Cerulo se sustenta na ideia de que quem está perto da bola não tem tempo para refletir. Quem está longe da bola tem tempo para refletir. Então, esse processo de tomada de decisão mais consciente, né? E subconsciente não quer dizer que seja irracional, né? Não é irracional, é muito racional. Só que o nosso cérebro tem mecanismos para tomar decisões de forma muito mais eficiente sem a intervenção do plano consciente, né? Então, a ideia dos espaços de fase do Cerulo vai em sintonia com esse processo de tomada de decisão. Então, já para encerrar, da minha perspectiva, eu acho que a dinâmica ecológica e a pedagogia não linear é um conhecimento que hoje todos os treinadores temos que ter. Eu acho que vai em consonância com as ideias da periodização tática do Frade, que vai em consonância com as ideias do microciclo estruturado do Cerulo. De fato, uma das bases teóricas, né, das duas metodologias que eu acho que tem um maior impacto no treino atual, uma das bases principais é essa ideia da dinâmica ecológica, da pedagogia não linear, que está alinhada com o pensamento complexo. Eu acho que no fundo tudo acaba se resolvendo falando de sustentabilidade, falando de responsabilidade, falando de empatia e falando de complexidade, que eu acho que são as ideias centrais da dinâmica ecológica, né? Essa ideia de não sequenciação de conteúdos, não sequenciação do desenvolvimento do atleta e atender à singularidade de cada um dos atletas que estão insertos, né, num contexto determinado. Então, como esse contexto também vai tendo uma influência sobre esses atletas e como o desenvolvimento de cada um deles é diferente, né? Eu acho que é fundamental. E eu, nesse sentido, eu falaria de autores, né, como Capra, que você já falou também em algum episódio, não lembro se foi aqui no Vantagem Posicional ou no Salir Disfrutado. Eu falaria também do Edgar Morin, que eu até comprei um livro dele lá no Rio, em português, né, para aprender um pouco a linguagem da complexidade em português, que se chama A Cabeça Bem Feita, né, que eu acho um livro
excelente que todo mundo deveria ler, ao menos quem, quem tem a intenção de ensinar alguém, deveria se educar primeiro lendo autores como Capra, como Morin, e depois, no plano do que estritamente a, a dinâmica ecológica, né, o aprendizagem motor, deveria ler a obra do Keith Davids, deveria ler a obra do Duarte Araújo, que também foi convidado do Vantagem Posicional. Vocês podem procurar na Spotify o episódio que a gente fez com o Duarte Araújo, que eu acho que é um episódio, não por nós, senão por ele, sensacional. Sem dúvida. Eu acho que também a gente deveria procurar a obra do Ritovsky e, sem dúvida, também a obra do Chow, né? Do Jiaji Chow. E, cara, tem um monte de coisas que a gente tem para aprender, tem um monte de coisas que infelizmente, ainda eu vejo, cara, às vezes, os conteúdos que são dados nos cursos de treinador, né? Em muitas partes do mundo, aqui nos Estados Unidos, lá no Brasil, na Espanha, muitas ocasiões, muitos casos também. E o cara, não vou falar que eu fico puto, mas fico triste mesmo, porque ainda no ano 2022, né, já quase na metade do ano 2022, que esses conteúdos, né, que o Capra, o Moran, o Eduardo Araújo ainda não sejam parte do currículo de aprendizagem dos cursos de treinador, eu acho que uma coisa imperdoável, realmente, que ainda nos cursos de treinador a gente esteja falando de sequenciação de conteúdos, que a gente esteja falando ainda de modelos de jogo desde uma perspectiva de estruturação binária, né? Se A, então B, se B, então C, então a gente vai fazer isso, então depois a gente vai fazer isso. Eu acho realmente, cara, estamos perdendo uma oportunidade de ouro, né? Para melhorar os nossos jogadores, para melhorar os nossos processos de treino e para melhorar os treinadores. Mas essa situação também gera uma oportunidade para a gente como nós, né? Que está disposta a ler muito, que está disposta a aprender muito. E depois, obviamente, tudo isso tem que baixar no gramado, né? Como a gente sempre fala, né? Claro. Na teoria é tudo prática. Se a teoria não tem uma aplicação prática no dia a dia do nosso processo de treino, então temos que ver se essa teoria é válida, né? Faz sentido. Mas eu estou convencido realmente que essas obras, né? Do Capra, do Moran, do Duarte Araújo, do Keith David, de toda essa galera, cara, é uma obra que vale muito a pena. Vale muito a pena e eu vou realmente estimular, né, os nossos ouvintes para, cara, vamos ler isso aí, vamos aprender muito dessa galera aí, porque realmente vai mudar o nosso olhar e a nossa aproximação ao fenômeno do jogo do futebol, ao fenômeno do treino e ao fenômeno da vida no geral. Eu acho até que a gente pode colocar na descrição do YouTube uma lista de livros nesse Podemos, sentido. vamos O que você vamos acha? fazer isso. Show de bola. Antes de finalizar, eu vou deixar aqui duas frases de dois referentes aí no assunto pedagogia não linear e dinâmica ecológica, porque eu acho que são frases que podem gerar uma reflexão legal pra gente e pra todo mundo que tá ouvindo. A primeira é do Gibson, que ele diz o seguinte: o organismo humano não pode ser estudado de forma independente do meio em que se desenvolve. Essa é a primeira. A segunda é do Keith Davids, que você já falou aí também anteriormente, que ele fala o seguinte: da interação entre indivíduo, tarefa e entorno
emerge o comportamento humano. É isso. Finalizamos esse episódio do Vantagem Posicional dessa forma. Nos vemos na próxima. Grande abraço.